Boa tarde a todos. Para mais essa reunião, doutor João Tiago acabou de entrar na sala. Doutor João, Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sempre uma satisfação estar com vocês no nosso encontro mensal para fazer o overview do portfólio de projetos, produtos que estão em manutenção continuada, em sustentação, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Só recapitulando, o motivo maior esse nosso momento é, além de, primeiramente, permitir que prestar contas a toda a comunidade, a todo o ecossistema que está participando desse encontro, a respeito do que nós estamos fazendo, com vistas a, sobretudo, permitir que os tribunais alinhem internamente as suas próprias iniciativas em relação às iniciativas do Conselho Nacional de Justiça, seja para que a gente tente evitar o desenvolvimento de soluções com o mesmo escopo negocial, com escopo sobreposto, e, de um modo geral, permitindo a racionalização da nossa capacidade produtiva. Eu acho que essa é a grande, maior razão de ser desse nosso encontro, mas também, sob uma outra perspectiva, permitir que os tribunais, conhecendo aquilo que está sendo feito no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, principalmente a nível de projetos, possa também se engajar naquilo que está sendo desenvolvido no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, ou então criar mecanismos de colaboração lateral entre os próprios tribunais para cobrir espaços que não estão sendo cobertos pelo conjunto de ações em desenvolvimento no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Então, fechando essa ideia inicial de dar significado a esse nosso encontro, é uma ação de transparência, de prestação de contas, mas também é um movimento, é um esforço que o CNJ faz todo mês de comunicar o que está fazendo para que seja possível aos tribunais se engajarem, alinharem suas carteiras e criarem força de trabalho, criarem iniciativas, proporem iniciativas para cobrir espaços que ainda estão em descoberto. Então, é por isso que nós nos reunimos aqui, e é por isso que é sempre muito bom ter todos vocês conosco nesse nosso momento, tá? A nossa reunião de hoje vai falar sobre, a gente vai ter um momento de apresentação do portfólio, uma segunda parte da reunião, mas nesse primeiro momento, essa primeira interlocução, nós vamos dedicar a apresentar 2 produtos que estão sendo entregues pelo Conselho Nacional de Justiça. Um deles não são necessariamente soluções tecnológicas, mas são soluções que contribuem, acima de tudo, para que a gente tenha para o processo de evolução do judiciário. Um é o sistema de monitoramento de conformidade, uma solução que o CNJ desenvolveu que permite aferir a aderência dos tribunais a criar mecanismos de aferição de compliance dos tribunais em relação ao cumprimento dos normativos do Conselho Nacional de Justiça. Muito provavelmente esse vai ser um sistema com o qual vocês vão passar a ter algum tipo de relacionamento, porque o monitoramento do cumprimento das resoluções deve passar em algum momento a ser feito todo a partir do sistema de monitoramento. Tá? Então, essa é uma entrega considerada importante para o Conselho Nacional de Justiça. E uma segunda atividade que vai ser compartilhada com vocês também são o novo guia do IGOV-TIC, e incluindo os drivers que foram incluídos, né? Foram feitas algumas modificações, alguns ajustes no questionário para contemplar, para alcançar algumas dimensões que não estão ainda sendo, não se constituem ainda em eixos autônomos de avaliação do IGOV-TIC, mas que, com o amadurecimento dessas métricas que estão sendo construídas, a tendência é que eles, em algum momento, passem a ser eixos autônomos de
avaliação também no GovTech. Tem a ver com a ideia de valor da área de tecnologia para o negócio e experiência do usuário. Essas são variáveis um pouco mais não tão operacionais. As métricas que estão envolvidas a ela têm muito mais a ver com a ideia, com esse grande movimento de transformação digital do Poder Judiciário e a importância que a área de tecnologia tem adquirido para as organizações e começar a entender como a organização tem entendido a área de tecnologia, seja em sua utilidade transformadora, seja em sua capacidade de prestar e disponibilizar serviços para os usuários que façam sentido para eles. Então, nesse momento, a gente vai fazer essas métricas a partir de questionamentos dentro dos eixos já pré-existentes, mas é importante que vocês se familiarizem com isso, porque em algum momento essas dimensões devem se desdobrar em eixos autônomos de avaliação. Bom, pessoal, eu agradeço a todos por terem vindo. Eu passo a palavra para o pessoal da equipe da Coag para continuar agora com a apresentação dos produtos e, na sequência, a apresentação do portfólio de soluções. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor João. Então, dando seguimento até a linha que nós vemos atuando, né, em lançamento de serviços, eu vou passar a palavra para o nosso colega Igor, que vai apresentar, né, o SNMC e as mudanças no IGOV. Igor, está contigo. Boa tarde. Rodolfo, pode colocar na tela aí para gente, por favor? Bom, inicialmente, boa tarde aí a todos que estão participando aí do evento mensal. Eu vou tentar ser um pouco breve devido à grande agenda que a gente tem hoje, tá? A ideia aqui de apresentar aqui o Sistema Nacional de Monitoramento de Conformidade, tá? É uma ferramenta que o CNJ desenvolveu. Essa ferramenta, o viés dela é tentar facilitar ali o dia a dia dos tribunais, porque a gente tem inúmeras normativas, resoluções, né? E aí é uma ferramenta que ela vem ali para tentar facilitar cada tribunal conseguir avaliar de forma bem ágil ali qual é o grau de aderência, qual é o grau de conformidade de cada normativo, né? Então, passa aí, Rodolfo, por favor. E aí, mas basicamente o que eu falei, né? Então, a gente tem, a gente pensa que a gente vai conseguir otimizar o trabalho, porque a gente traz melhor visibilidade no atendimento dos normativos, né? A tela do sistema ele facilita a gente avaliar, fazer comparação. É mais fácil a gente validar as evidências, né? A gente tem um histórico que o acompanhamento ele pode acontecer de várias maneiras, né? Aqui a gente consegue fazer uma forma centralizada, a gente cria uma sistemática aqui dentro do fluxo de informação dentro do sistema e sempre pensando em simplificar, tá? Em trazer como uma ferramenta de apoio, tá? Então, assim, por mais que seja uma ferramenta de acompanhamento de conformidade normativo, assim, é o CNJ trazendo mais uma ferramenta para tentar facilitar a vida aí de todos os tribunais, e aí a partir dos resultados do próprio sistema, a gente consegue até desdobrar a ação para tentar ajudar o tribunal que está ali com mais dificuldade para atender um ponto ou outro, né? Porque a gente consegue ter uma visão do todo para saber como que está o atendimento de cada item, de cada item de conformidade de normativo. É importante trazer que nessa primeira versão do sistema é focado para normativo de TIC, né? Então a gente vai criar alguns ciclos ali de acompanhamento de resoluções, de atos normativos de TI, né? Então, assim, vai ser para a área de TI inicialmente. E o start do sistema é a gente avaliar o monitoramento da conformidade da Resolução 370, que é a NTIC-JUD, a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação. A gente criou aqui um checklist, né? Então, dentro desse checklist, a gente tem os itens de conformidade que a gente espera para cada uma daquelas necessidades de atendimento
entendimento ali dos tribunais dentro da resolução. E aí, com isso, a gente vai conseguir avaliar de forma como um todo, né, como que está o atendimento da Resolução 370 de uma forma bem ágil, né, e bem eficiente, e aí conseguindo trazer ali bons resultados, né. É, volta só um, Rodolfo, desculpa. Então, assim, a gente está entregando essa primeira versão, tá? Esse é um sistema que ele está em evolução, então, assim, a gente vai trazer novos painéis, novas informações e brevemente a gente vai fazer a integração do sistema com o PJE para já ficar facilitando até o acompanhamento dos Cumpridex, né? Então, assim, tudo de forma automatizada, com formulários padrões e aí a ideia é mais ou menos essa. Aí passa aí agora, Edu, por favor. Então, assim, eu não trouxe aqui a tela do sistema, que eu acho que aí a gente sai um pouquinho do foco do que a gente está se propondo. Então, assim, eu quero só dar um breve resumo do que a gente, de como que é o fluxo de informações dentro do sistema, né? Então, assim, a gente tem o, o analista, o gestor do tribunal, né? E aí ele seleciona aquele normativo, porque, como eu disse, são vários normativos, né? Só que a gente vai começar só com o da Resolução 370, e dentro do normativo ele vai selecionar um ciclo ali, que é aquele momento que a gente está avaliando, né? Dentro dali tem os itens de conformidade, e aí os analistas e os gestores, eles cadastram as evidências, né? Então, basicamente, a gente vai criar ciclos que são como se fosse um período ali onde a gente está avaliando ali o cumprimento da resolução A ou resolução B. Então, assim, a gente vai iniciar agora com o ciclo 2023 da resolução 370 e dentro desse ciclo a gente vai criar os itens de conformidade, né? Então, são os itens que são esperados. Por exemplo, a gente tem lá no artigo da Resolução 370 que todos os órgãos precisam ter um comitê de governança de gestão, de governança de TIC. Então, aí a gente cadastrou lá um item de conformidade que o tribunal precisa demonstrar ali qual é a portaria que instituiu aquele comitê, se o comitê realmente ele tá funcional e alguns itens. Mas isso a gente vai passar tudo passo a passo, a gente vai passar o manual. É importante falar também que a gente está criando aqui dentro do Connect Jus um fórum para a gente debater sobre o sistema, para a gente melhorar ele conjuntamente, tá? E lá a gente vai botar o manual, vamos dar todas as informações de como que funciona, né? Por outro lado, a gente tem aqui, ó, isso daí é um analista ou gestor, né? Então aí a gente tem o gestor do tribunal, ele ele aprova as evidências que o analista é, comprovou, né? Então, assim, a gente tem dois níveis dentro do tribunal, que é o gestor e o analista. Então, assim, o analista, ele bota as informações, né? O analista é o nome do perfil dentro do sistema, né? Então, vão ter analistas e gestores, né? E esses analistas, eles vão comprovar, dar comprovação, e aí o gestor ele vai validar aquela informação. Validado, aí o CNJ avalia aquilo, e aí a gente tem a informação como um todo. Pode passar aí, Rodolfo. E aí, basicamente isso. Então, assim, do sistema, a gente vai fazer um comunicado explicando, né? Então, esse é um momento que a gente tá entrando com ele em operação em nível nacional, com a Resolução 370, e a gente vai dar todo o acompanhamento para a gente avaliar esses primeiros momentos e para melhorar o sistema como eu coloquei aqui, tá? E aí, um outro ponto importante que a gente vai trazer hoje é o ciclo 2023 do IGOV-TIC Jude, tá? Então, muito esperado. Sexta-feira foi publicada a atualização da portaria 211 do CNJ, que tem lá
o manual, né? Então, o anexo 3 é o anexo 3, o manual de 2023, né? Como o doutor João colocou, a gente está em evolução, né? E para esse ano, a grande mudança é o que? É trazer a área de negócio para dentro da avaliação, né? Então, assim, a avaliação ela não vai ser mais apenas a área de TI avaliando a entrega da TI, mas agora a gente tem a perspectiva do negócio, qual é a perspectiva da área de negócio em relação ao valor que a área de TI está entregando, né? Isso daí alinhado a todo o trabalho que o CNJ vem atuando, alinhado à própria resolução que coloca a transformação digital como um dos pilares, né? Então a gente traz aí a visão do usuário, da área negocial, dentro da avaliação do IGOV-TIC, né? Então essa é a grande mudança, né? Passa aí, por favor, Rodolfo. Então, o que eu falei, então, é a avaliação ali do valor entregue pela área de TI, né? Continua com o que que é essa mudança em si, né? A gente pegou o IGOV-TIC, a gente manteve aquela seção que a gente tinha anteriormente, e a gente criou uma nova seção onde onde foram criadas 10 perguntas que a área negocial vai responder. E essas 10 perguntas, é claro que elas estão alinhadas à NTIC-JUDE, né? Então, assim, elas foram distribuídas nos dois grandes domínios que a gente tem na resolução, que são perguntas, 5 perguntas que são relacionadas com governança e gestão de TIC, e 5 com gerenciamento de serviços, né? Então, assim, essas vão ser as 10 questões que a área de negócio de cada tribunal vai responder. E aí, como que funciona aí o peso disso, né? Eu acho que é uma grande pergunta. A avaliação da área de TI, ela vai comportar 90% do resultado final, e a avaliação da área de negócio, ela comporta 10%. E uma outra mudança, passa aí, Rodolfo, por favor. Isso. Uma outra mudança, tá, importante para esse ano é que a gente flexibilizou para dar uma autonomia maior aos órgãos. Então, assim, a gente mudou aquele artigo 4º da portaria, no qual agora a gente deixa o tribunal ou o conselho definir qual é a instância de governança ou unidade responsável pelas respostas, porque isso aí é uma grande evolução que os tribunais sempre conversavam conosco, né, de que ficava a responsabilidade, às vezes, só para o comitê de governança de TI, e às vezes a estrutura de cada tribunal era diferente, a matriz de responsabilidade de comitê era diferente, e aí a gente colocou ainda mais porque teve a mudança de que agora a área de negócio também tem um papel importante dentro do contexto. Então, cada tribunal define lá qual é a instância de governança para, entre aspas, bater o martelo em relação às respostas do ciclo de 2023, né? É, Passa aí, por favor, Rodolfo. E aí, basicamente, o que eu falei está aqui nessa tela, que a primeira, a primeira, a primeira sessão, ela permanece praticamente a mesma, tá? Com algumas melhorias, né? Tiveram algumas perguntas lá, especificamente em relação à nuvem, que a gente fez uma revisão, tá? Com base sempre em feedbacks, né? Em melhoria contínua, a gente fez algumas alterações, e a seção 2 que tem ali as suas 5 perguntas, né? Na seção 1, são 28 perguntas que pontuam, tá? Continua sendo as 28 perguntas que pontuam.
Temos 11 perguntas que não pontuam, que são informações adicionais que são bastante relevantes para a gente tomar a iniciativa, desdobrar a ação, né? Então, assim, temos 11 perguntas, e na seção 2 são as 10 perguntas que são pontuáveis, tá? Elas pontuam também. Uma outra mudança importante a citar é que a gente fez um remanejamento dos pesos, tá? De cada pergunta ali da seção 1. Porque o que que a gente entende? Existem itens que já estão praticamente absorvidos dentro do processo, do fluxo de processo de cada tribunal. Então, aquilo ali já está atendido. E a gente precisa sempre evoluir, né? Então, como que a gente evolui? A gente precisa dar maior peso para itens que são estratégicos e ainda há necessidade de melhoria, né? Então, a gente fez um rebalanceamento de pesos, tá? Então, é isso. São novas perguntas. Em resumo, a seção 1 permanece com as 28 perguntas. Algumas perguntas foram modificadas, que são basicamente as de nuvem, que a gente fez uma revisão. Os pesos foram remanejados, né? Teve um rebalanceamento dos pesos de forma partindo dessa premissa de que o que já foi atendido a gente entende que já está incorporado, porque vamos lá, a gente está aqui se não me engano, é a 8ª edição do IGOV-TIC, né, que vem desde a resolução 211. Então, assim, tem coisas que já estavam vindo lá de trás e a gente achou por bem, nesse momento, a gente fazer essa alteração e a inclusão da área negocial aí no, na nota, né? E aí está aqui, 90% para a visão da TI e 10% para a área de negócio. Pode passar, Rodolfo. E aí, o simulador já está no ConnectJus, tá? Então, assim, já tem o link lá do simulador lá no ConnectJus. A gente criou um fórum específico para a gente tratar do IGOV-TIC 2023 lá no ConnectJus. Então, assim, é muito importante a gente usar o ConnectJus, porque ele é um ponto central para as melhores práticas de TI para todo o judiciário. E a dúvida de um tribunal, ela termina sendo a dúvida de outro, então você já tem um fórum lá aberto. A gente está revisando o FAQ, porque como teve algumas alterações, a gente tem que trazer o FAQ, a gente vai trazer o FAQ dos outros anos, já adequado. E a ideia é o seguinte, a gente vai respondendo lá o fórum, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai atualizando o FAQ, e conforme vamos respondendo, né, vai atualizando o FAQ, e a ideia é que no dia 1º ao dia 15 de agosto, né, que seja aplicado, né? E como é que vai ser aplicado o IGOV-TIC, né, esse ano? São 2 formulários, tá? Um formulário que é o da responsabilidade da área de TI e o outro da área de negócio. Então, assim, é uma pergunta que já fizeram para a gente. É só um formulário para a área de negócio. Então, assim, o tribunal precisa definir quem que vai responder aquilo lá, entendeu? Não são vários formulários de área de negócio. É um formulário da área de negócio, que vai ser definido por cada tribunal, e um formulário da área de TI. Então, são 2 links que a gente vai divulgar, né, com a senha, como a gente faz todo ano, quando tiver um pouco mais próximo, mas o simulador ele já está disponível para o download lá no ConnectJus. A gente vai colocar no portal também do CNJ e a gente precisa usar a ferramenta lá. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? O canal oficial é lá no ConnectJus. É claro que a gente pode atender, manda um e-mail, mas assim, a gente prefere responder lá pelo ConnectJus até para ajudar todo mundo, para a gente não ficar respondendo a mesma pergunta, que muitas vezes acontece, um tribunal manda a mesma pergunta do outro, e aí é basicamente isso, tá? É, outra coisa importante seguindo aquela mesma lógica, né? A gente tem as nossas faixas, e a gente está aqui nessa faixa aqui, 2023 a 2026. Está lá também no manual, está explicado, era aquela faixa conhecida desde 2021, então a gente está aí na última faixa, então vai ser classificado dessa forma esse ano.
E aí, para finalizar, né, é importante dizer, né, eu acho que todos os senhores e senhoras sabem, né, o IGOV-TIC ele pontua lá no Prêmio CNJ de qualidade, né? Então, assim, estamos aqui alinhados, né, e estamos aqui à disposição para responder todos aí, tá aí meu e-mail, pode mandar o e-mail para a SegTI também, mas é importante usar o Connect Jus, pessoal. Uma boa tarde, muito obrigado. Ok. Obrigado, Igor. Só lembrando que toda e qualquer dúvida, né, que vocês tenham, vocês podem colocar aqui no chat, que a nossa equipe está aqui para responder. E caso não tenha alguma dúvida, a gente coloca isso depois disponível para todos lá no Connect Jus, ok? Então vamos falar aqui do nosso portfólio, dar uma passada aqui nos principais projetos, né, e serviços, né, de TI. Nossa carteira, né, conta com 28 projetos, né, a grande maioria relacionados ao PJE e a PDPJ, né, e voltados para promover a transformação digital. E dentro da Justiça 4.0, né, nós temos o Previjude. O Previjude, ele está com data de término previsto para o final de julho, né? Ele teve como principais entregas realizadas a resolução de várias issues, né? E como próxima entrega, nós temos o processo administrativo previdenciário, que está ainda aguardando definição de novo cronograma de implementação para a data prévia. Um outro projeto que temos é o BNMP 3.0. Teve um avanço também, né, nesse último mês, com a conclusão de várias homologações, né, de script de limpeza, estrutura de front-end, né, e várias funcionalidades que foram homologadas, né. E como próximas entregas, né, o que está previsto é a validação, né, pelo time negocial de logotipos, e vários serviços de front-end, né? E, e outros pontos também que estão sendo homologados. O, as melhorias evolutivas do Codex também, né? Ele teve de entrega, né? O monitoramento de atividades, várias issues, falhas e melhorias, né? Então a equipe trabalhou muito nessa questão. E também, né, de próxima entrega, nós temos a resolução, né, de várias funcionalidades, né, de exportação de métricas, né, no formato do Prometheus, né, exportação de métricas, o processamento de mensagens, né, criação de indicadores, e assim como funcionalidades de administração, né, de usuários e permissões. O outro projeto também na nossa carteira, que está já quase, né, no fim, que é o Sniper, né? Ele está com data de término prevista para julho também. Ele, ele teve como principais entregas, né, a validação internamente do modo de dados sigilosos, né, com integração ao Sysbajut e ao Infojut, né? Como próximas entregas programadas, nós temos o quê? Os aditivos de prazo e escopo de contrato com a empresa contratada, né, para o desenvolvimento e avaliação, e publicação e produção do modo de dados sigilosos, assim como a capacitação autoinstitucional sobre modos de dados sigilosos. O domicílio eletrônico, né, que inclusive foi lançado num evento que nós tivemos há 2 meses, né? Então, basicamente, eles estão sendo, já foi implementado, lançado, e ele está numa fase de cadastramento de usuários, né, de desenvolvimento de front-end, já trabalhando em algumas melhorias. O Sistema Nacional de Gestão de Bens também teve como entrega a capacitação autoinstitucional, disponibilizada no CEAJUDES em 6 de março, e
agora está sendo trabalhada a parte de aditivo de prazos e escopo de contrato com a empresa contratada para o desenvolvimento e avaliação. E também a implementação do plugin SNGB via Codex. Synapse, né? O Synapse Zoom, como nós conhecemos aqui, a classificação de processos, ele foi concluído, né? E basicamente o que temos agora é só questões, né, de encerramento de projeto, mas todas as entregas relacionadas ao relatório de testes, métricas, avaliação de acurácia e relatório de capacitação foram concluídos, né, nesse último mês. Quanto aos serviços estruturantes, também está bem avançado também e entregou nesse último mês o serviço de autenticação, né, 5 Sign-On, em relação a essa parte, né, em relação, foram feitas telas de acompanhamento dos logins pelos administradores dos tribunais, melhoria no web service do SSO, com a inclusão do atributo, né, da unidade da federação de lotação para atendimento do NATJUS, né, fora outras questões. Em relação ao serviço de notificações, foi implantada a versão 1.2.4, né, com envio de notificações por Telegram, né? E temos várias outras entregas aqui previstas, né? Não são relacionadas ao Single Sign-On, mas também a questão de pessoas, endereços, como a melhoria na pesquisa de pessoa física por nome, também em relação ao modo de tabelas processuais unificadas, a inserção de datas, né? De versão na TPU, né? Por assunto, e assim como outras funcionalidades. Então, tem várias coisas sendo desenvolvidas ainda para os serviços estruturantes. O portal de serviço, né, que é um dos grandes lançamentos que nós temos a fazer esse ano, está previsto para o final de agosto, né? Então, estão sendo trabalhados aqui a questão de automação de testes, né? Revisão de estratégia de testes, inclusive também internamente nós estamos trabalhando para também absorver, né, na nossa central de atendimento, esses serviços que vão ser implantados. Sinapses, né? Sinapse, melhorias e padronização, também um projeto que está previsto para o final de julho, né? Teve como entregas, né, realizadas nesse período, a validação dos vídeos e material de apoio sobre treinamento EAD autoinstrucional, né? No caso, a introdução à inteligência artificial e em elaboração, né, o treinamento de anotação de dados. Então, como entrega prevista para esse próximo período agora, nós temos o diagnóstico junto aos stakeholders, né? A administração do SEAJUDE, treinamentos também voltados à inteligência artificial e anotação de dados. E também a parte de precedentes qualificados também está em fase final, né, com 97%, e tem como próximas entregas os relatórios de capacitação para transferência de conhecimentos e painel de discussão. O projeto de capacitação para desenvolvedores nas tecnologias utilizadas pela PDPJ, né, já é um projeto que está bem no início, né? Ele tem como resultado esperado, né, a elaboração de cursos técnicos para capacitação de desenvolvedores dos tribunais nas tecnologias utilizadas pela PDPJ. Nesse último período, né, foi a questão do resultado do certame, né, que se encontra em fase de homologação pelo PNUD, e se pretende, no próximo ciclo, ver essa questão de capacitação em Java básico, em Java avançado, capacitação em testes automatizados e na capacitação em Angular. O projeto de expansão do Codex, ele tá já bem avançado também, então as entregas, né, a equipe ela continua prestando, né, o suporte aos tribunais, né, por meio do Rocket Chat, do TRS, e realizando inventário de atualizações de microserviços em andamento. Então, temos 4 tribunais, né, em andamento, né, com essa expansão, né, um tribunal em homologação, que é o STJ, e na Justiça Estadual temos 2, né, o TJ Mato Grosso do Sul e o TJ Tocantins. A Justiça Militar tem um tribunal de desenvolvimento, né, que é o do Rio Grande do Sul.
O Data Lake, né, um projeto também previsto para o final de agosto, né? Ele está com 41%. Ele, ele tem como próximas entregas, né, a parte de infraestrutura com desempenho, a ingestão de 400 mil processos por hora e a finalização da infraestrutura, né? Agora vamos aos projetos ligados ao PJE. Então, o primeiro projeto ligado, né, é a ferramenta de acessibilidade do PJE Nacional, né, como colocado na reunião do mês passado, foi realizada, então, a entrega da versão 1.2.40, que, no caso, é gestor de modelos, né, listador de processo em tarefa, de vinculação e desvinculação de etiquetas, e como próxima entrega, né, é a versão 1.5.44, que busca retirar permissões necessárias, montar processos selecionados, esconder a barra lateral de painel de tarefas e abrir o link ao menu no app. O Receita Ajude, né, que era o antigo automação do InfoJude, né, ele também teve um progresso, né? Então, basicamente, a equipe trabalhou nesse período para mudar, né, e adequar a estrutura de código e de banco de dados para a nomenclatura Receita Ajude, né? Porque tinha muita menção ainda a InfoJude, com o novo nome do produto dado pela Receita, né? Então, teve todo esse trabalho. E como próximas entregas, estamos vendo a questão de novas APIs, né? E também a declaração do Imposto Territorial Rural. DataJude integrado ao Codex, também é um projeto que ele teve um avanço, e hoje ele integrou a nova estrutura da mensageria, né, do DataJude, e como próxima entrega, né, a equipe do Codex e DataJude, vão criar o protocolo número de higienização, né, e documentação. Então, o que é muito relevante, que a gente gostaria de frisar, é essa questão dos tribunais comunicarem a forma de envio dessas informações, né, de forma bem íntegra mesmo, tá? Para evitar qualquer problema nessa integração. Então, isso é muito importante que essas informações sejam feitas, né, com bastante acurácia e para que não haja problema nessa integração com o DataJude. O ENATJUS, tá? O projeto também está previsto para terminar no final desse ano. Ele teve como entrega realizada nesse período a implementação do Keycloak, por meio de produção, no Albert Einstein, e, no caso, as próximas entregas estão vinculadas à definição, né, para a solução para os perfis e implantação de login corporativo, né, no Albert Einstein também. A integração do eCarta ao PJE. Então, as entregas realizadas no período, né, nós temos a definição da arquitetura para o painel do eCarta, né, é um trabalho que está sendo feito entre o TJMT e o CNJ, e justamente foi definida a arquitetura e a próxima entrega prevista é justamente a construção desse painel do eCarta Nacional. É um trabalho também, né, um trabalho conjunto entre o Tribunal de Mato Grosso e nossa equipe. Módulo sessão de julgamento, foi finalizada a codificação e teste de funcionalidades e validada a subida do Mind Request, né, do Merge Request no CNJ. Como próxima entrega, é a publicação do Merge Request na versão nacional, do PJE, e a homologação do ambiente do CNJ e piloto junto ao TRF5. O projeto Mandamos, né, também um projeto que já está com 70%, previsto também para o final de agosto, né. Ele tem como entregas, né, realizadas no período, a integração com o PJE, na nova versão de aplicação do Mandamos, né. Na verdade, essa integração ela vem sendo feita tribunal a tribunal, por meio da central de mandados, e como a próxima entrega, né, são ajustes também nessa integração, ela tem que ser feita, né,
de acordo com a particularidade com cada tribunal, e o piloto de integração mandamos com o TJMT, né? Está sendo feito agora também. Outro projeto ligado ao processo judicial eletrônico, né? É a melhoria do processo de execução fiscal. Então, já tem um piloto já rodando no Tribunal de Justiça do Ceará, né? Então, já tem muita coisa sendo utilizada. E como próxima entrega, né? Está sendo feita a implementação de piloto no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Então, dentro, né, desse planejamento, os próximos tribunais a ser feita essa implementação são os tribunais, né, de Rondônia, o TRF3, Paraíba e Piauí. O próximo projeto é o Mineração de Processo, né, mais conhecido como JUMP, e está previsto para o final de novembro desse ano, já está bem avançado e foram feitas, né, novas visualizações de processo na linha do tempo, né, e de eficiência junto do CNJ, e as próximas entregas estão voltadas à carga de dados dos tribunais a partir do Codex, né, e no módulo da corregedoria, onde novas visualizações das comparações sobre as perspectivas das unidades judiciárias e classes processuais. SENAD, né, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Então, um projeto previsto agora para o final de junho, né? Nós estamos bem próximos, está com 70%, e foi homologada a integração com dados reais no MJSP, né? E foi feita a realização da apresentação do sistema, né? Integração para a Cinesp. As próximas entregas são relacionadas à montagem do ambiente produtivo, como é uma massa de dados do SNGB, e também vídeo de orientações dessa integração. O CIDEJUD, que é o Sistema Nacional de Depósitos Judiciais, ele previsto agora acho para o ano que vem, né? Então, assim, tá até bem avançado, está com progresso de 55%. Então, foram feitos ajustes de ambientes, né? E cadastro dos multibancos. E, como próxima entrega prevista, nós temos a publicação no Marketplace da configuração de instituições financeiras, transações bancárias, geração de cobrança e registro de cobrança. Agora, no eixo, né, de governança e gestão, nós temos o projeto de elaboração da estratégia de transformação do Poder Judiciário, né? Então, previsto agora por ambos, né? Eu vou já falar das duas, né? Não só da elaboração da estratégia de transformação digital, mas também da elaboração do plano de transformação digital, previsto para o final, né, de junho. Então, a, basicamente, nós temos realizado a versão preliminar do plano de transformação digital e também da estratégia, ajustado com as ponderações do GART, né? Então, a gente vislumbra que até o final de junho nós já teremos já não só com a estratégia apreciada no Comitê Nacional de Gestão, mas também a validação desse plano de transformação digital para 2023 e o encerramento do projeto. E também, como o Igor acabou de apresentar para vocês, né, o monitoramento de conformidade normativa de TIC pelos órgãos do Judiciário. Então, aqui aparece com 90%, porque faltam algumas atividades mais administrativas relacionadas ao projeto, mas como vocês já viram, né, já tá implementado e já foi até lançado pelo nosso amigo Igor. Então, o que tínhamos que apresentar era isso. Agradeço a presença de todos. Doutor João Tiago, o senhor quer dar a palavra final do nosso encontro? Antes disso, só falando da nossa agenda, né? Então, nós realizamos hoje a 15ª reunião. A próxima reunião está prevista para o dia 19 de junho, tá? E nossos contatos estão aqui. A nossa equipe, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode ser acionado no nosso escritório de projetos, tá? Por meio dos contatos aqui, secpp@cnj.jus.br,
e estamos à disposição de todos para tirar as dúvidas. Doutor João, por favor. Pessoal, muito obrigado, Rodolfo, muito obrigado à equipe da Coag por terem conduzido a nossa reunião. Queria encerrar só agradecendo mais uma vez a todos que dispuseram de uma hora do seu tempo para estar conosco. Espero que esse nosso encontro continue prosperando e servindo de palco para essa interlocução importante e saudável que o CNJ vem buscando manter com os tribunais. Muito obrigado a todos e nos vemos daqui a 30 dias no nosso próximo encontro. Grande abraço. Até mais. Até mais, boa tarde.